Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo, dessa vez maratonando a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo na aula prática. Isso mesmo, você que vai prestar o concurso para professor aqui no Estado de São Paulo e tem no seu edital, ou qualquer outro estado, ou rede municipal, enfim, que você tenha no seu edital que uma das etapas do processo seletivo é uma aula prática, a hora de você pegar o seu caderninho chegou, é agora. Pega o seu caderno, sua caneta para você fazer as suas anotações e se preparar. Então, se acomoda aí direitinho na cadeira, com o seu material e vamos lá. O seu foco, qual é que tem que ser nesse vídeo? Né? Você vai direcionar o seu foco para quê? O que é que tem que ter nessa aula prática? O que é que você vai apresentar nesse vídeo? Afinal de contas, é uma baita oportunidade. Sabe para quê? Para você mostrar aquilo que você tem de melhor, as suas habilidades na docência. Através, evidentemente, né, de um vídeo, você vai poder colocar para o mundo, para as pessoas, a sua prática. Como é que você desenvolve as atividades? Como é que você vai desempenhar depois de aprovado e assumir aí o seu cargo, como é que você vai desempenhar a função, né, lá no exercício do seu cargo. Uma coisa extremamente importante para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo é só até as 23 horas e 59 minutos do dia 20 de julho, daqui quase uma semana, né? Para você acessar a área do candidato lá no site da VUNESP, colocar lá no link, né, envio de documentos e fazer o upload, ou seja, colocar o seu vídeo seguindo ali as instruções que vão aparecer na tela. Belezinha? Vamos ver como é que é isso? Aula prática, não é? É o que a gente está vendo hoje. Olha lá, aula prática. Bom, em relação à aula prática, o que é que a Secretaria de Estado de São Paulo espera? Você pode olhar lá no seu edital, tá lá no anexo, ó, anexo quarto, tá? Então, dá uma olhada lá no anexo 4, mas a gente vai destrinchar ele aqui no vídeo de hoje, tá? Bom, vou te explicar tudo certinho, conforme tá lá no edital. Bom, primeira coisa, primeiro lugar de tudo, você tem que saber que essa aula prática é uma aula gravada. Trata-se de um vídeo, então essa aula é um vídeo de 5 a 7 minutos, tá? Ó, 5 a 7 minutos de duração. E você vai poder gravar essa aula sobre qualquer assunto? Não, evidente que não, tem critério, né? Afinal de contas, eles precisam agilizar também a avaliação desses vídeos todos, então tem critério. Bom, então a tua aula vai ter que estar, seja lá qual for, depois mais para frente eu vou te dizer mais ou menos os temas, né? Mas dentro daquelas possibilidades que você tem de escolha, o tema que você pegar, você escolher aí para fazer a sua aula, tem que estar em consonância com o quê? Com o quê? Ó, com o currículo paulista, tá? É isso mesmo. Olha aí nos vídeos que eu tenho aqui no canal sobre o currículo paulista para você não cair numa esparrela, hein? E mais, não é só sobre o currículo paulista que eles vão avaliar. Tem que estar em consonância, principalmente, porque isso está inclusive posto e reafirmado a todo momento. Então, com o currículo paulista, mas isso aqui tem que ter ligação direta, conforme está lá no edital, com os temas
transversais contemporâneos, ó, os temas contemporâneos transversais que são descritos lá na BNCC. Evidentemente, também com as habilidades que se espera de um docente da atualidade, né? Então, o professor de hoje em dia tem características que são esperadas desse professor e é isso que eles querem ver no vídeo, que você demonstre ser este professor. Anota aí no seu caderninho para você saber exatamente como é que vai ser a sua aula prática. E também tem um outro anexo, né? O anexo, ó, também o anexo 6, tá? Ele vai falar lá de acordo com o seu componente curricular e com o tema transversal contemporâneo, de acordo com o ano de escolaridade. Então, depois você dá uma olhada lá, tá? Que, então, todos esses detalhes são extremamente importantes para você preparar a sua aula. Bom, uma coisa mega relevante disso tudo. Você fez a sua inscrição num conteúdo lá, né? Numa disciplina qualquer. Mas você está concorrendo também a uma outra disciplina. Por exemplo, você tem habilitação em matemática, mas você também tem habilitação ou permissão para ministrar aulas de física. Então você fez duas inscrições, para física e para matemática. Você não vai precisar fazer dois vídeos, ok? Se você fez inscrição para duas disciplinas, um só vídeo é o suficiente. Não poste dois, porque você vai acabar sendo prejudicado. Então, você não precisa gravar duas aulas. Você escolhe aquela disciplina que você está mais à vontade, aquilo que você acha que você está mandando melhor, e é essa aí que você vai gravar, tá bom? Então, você vai ter que tomar o cuidado de fazer essa aula de acordo com o tema relacionado de um dos componentes curriculares, tá? Então, se você está inscrito para fazer prova, né, concorrendo aí para disciplinas de matemática e física, não me vai fazer um vídeo de geografia ou língua portuguesa que não tem nada a ver, né? É da sua área. Tá? Você fez a inscrição para a língua portuguesa, você vai fazer um vídeo para a língua portuguesa. Você fez inscrição para a língua portuguesa e língua inglesa, você escolhe um desses dois componentes e vai fazer o seu vídeo. Entendido? Tudo certo? Bom, em relação ao vídeo, só vai ser considerado se você tiver habilidade para isso, né? Qual é essa habilidade? A primeira coisa que eles vão considerar na hora de avaliar ou não o seu vídeo. Se você passou na parte de discursiva. Então, tem a parte objetiva, depois a parte discursiva, e aí, se você foi passando nessas etapas, aí sim o seu vídeo vai ser colocado ali para ser avaliado. Belezinha? Então, passou na objetiva, passou na discursiva, beleza, seu vídeo será avaliado. Bom, e aí a gente vai partir para, a gravação. Vamos ver alguns aspectos da gravação desse seu vídeo. Primeira coisa, seu vídeo não pode ser gravado com o celular em pé, mas o celular tem que estar deitado, tá? É assim, é deste jeito que você tem que deixar o seu celular para você gravar o vídeo. Não faça isso, é assim, é na horizontal, tá? Outra coisa, você tem que gravar num lugar com uma boa iluminação, tá? Então, vamos lá? Vamos anotar aqui? Olha, gravação é na horizontal, tá? Tem que ter luz, né? Tem que ter uma boa iluminação. Então, grava durante o dia, de frente a uma janela. Ah, outra coisa, se você usa óculos, cuidado para não bater uma luz de cara
de frente assim para você, de maneira que ofusque, né, que reflita, que bata aquela luz e faça reflexo no seu óculos, porque isso acaba te prejudicando. Tá? Outra coisa, são ruídos, barulhos, ó, ruídos. Cuidado com os ruídos. Então, escolha um momento para você gravar o vídeo que seja mais silencioso, tá? Por exemplo, tem gente que mora numa rua de muito movimento durante a semana. Guarda para gravar no sábado, no domingo, que são dias que tem menos movimento na rua, né, que é menos barulhenta. Fecha a porta daquele ambiente aonde você está. Se você está no quarto, ou sei lá eu, o lugar mais calmo da sua casa é a cozinha, vai para a cozinha, fecha a porta, não deixa ninguém entrar, ninguém atrapalhar. Então, cuidado aí com esses barulhos todos, tá? Bom, se você tiver uma lousa branca ou um quadro, uma lousa verde mesmo que seja, enfim, se você for usar algum recurso, um quadro branco ou uma lousa, tem que ser atrás, tá? Você coloca aqui a lousa e você aqui na frente. Então, você vai sempre, se for escrever alguma coisa, fazer desta maneira, tá? Usando aqui a lousa, mas de frente para o seu vídeo, tá? Então, sempre filmando a lousa, né? Se você estiver usando, ou um flip chart, uma cartolina, você pode, se você não tem uma lousa, né? Normalmente a gente está em casa, quando vai fazer esse tipo de vídeo, você não vai ter uma lousa, pega uma cartolina, coloca, prega com fita crepe aí na parede, pega um canetão e vai escrevendo ali naquela cartolina como se fosse uma lousa, tá? Mas você, ó, aqui de frente, não desapareça, tá? Você continua filmando, é você aqui e a lousa aqui, tá bom? Bem, você tem que fingir que está dando uma aula. Ou seja, você vai olhar para a câmera, né, do seu celular, você vai olhar para o seu celular aqui, ó. Você está olhando para o seu celular e imaginando que você está vendo não um celular, mas que você está vendo o quê? Que você está vendo uma sala de aula, ó, repleta de estudantes. Então, você vai olhar e você vai imaginar uma sala de aula com alunos, tá? Nessa aula, você vai utilizar quaisquer recursos, mas você não pode deixar de aparecer. Você tem que ficar na frente da câmera o tempo todo. Nada de sumir da imagem, porque se sumir, vai perder ponto. E perca a vergonha de filmar, perca a vergonha de fazer vídeo. Sabe uma coisa prática que você pode fazer aí para destravar a sua vergonha? Filme-se, você se filma a todo momento. Faz assim, olha, no teu dia a dia, cada mensagem que você receber de WhatsApp, de rede social, enfim, em vez de você responder ou com áudio ou escrever e tal, manda um vídeo. Olha para a pessoa e grava. Oi, fulano, tudo bem? Olha, aquele recado assim, assim, assado. Faça isso, porque é uma maneira de você ir perdendo a vergonha e se acostumar também, né, em ver a sua imagem no vídeo, em ouvir a sua voz para saber se está de maneira adequada, se você está bem centralizado no vídeo, enfim, essas coisas, tá? Bom, vai ser objeto de avaliação da aula gravada, ó. Então vamos pensar aí, né? Ó, na avaliação, vai ser objeto da avaliação o quê? Se você está apresentando os conteúdos de uma maneira bacana, se você retoma esses conteúdos, né? Se você trabalha ali durante a aula em si, né? E se você faz o fechamento, se você finaliza a aula de uma maneira adequada, ou seja, vão avaliar 3 itens, né? Início, meio
vai ser o objeto da avaliação, tá? E as suas ideias precisam seguir uma sequência lógica. Você não pode falar uma coisa e depois outra. Você tem que seguir um raciocínio de uma maneira também seja progressiva, ou seja, aquele conteúdo vai ser do passado de uma maneira que os estudantes estão aprendendo cada vez mais, tá? Desde o começo, passando pelo meio até o final da aula, com um bom fechamento, completando aí perfeitamente a sua aula. Então, pega aí a caneta e já anota que tem que ter uma boa introdução, uma boa contextualização, principalmente trabalhando aí o quê? O objetivo da aula, tá? E não se esqueça também de colocar questões de aprofundamento, da conclusão e de uma maneira que seja muito clara, né? Que não reste dúvida, que você coloque ali exemplos e também simule responder uma pergunta, uma interação, que isso vai tornar o seu vídeo aí de uma forma um pouco mais dinâmica, tá? E você tem que pensar também nos encaminhamentos, seus encaminhamentos metodológicos. Olha só, pensa aí numa boa metodologia. Pense também em recursos, ó, recursos que você vai usar. Podem ser recursos didáticos, mas podem ser também recursos digitais, áudio, enfim, alguma coisa que você vai colocar ali para acrescentar, para dar um tchan na sua aula, né? Você pode usar, mas você tem que aparecer o tempo todo, tá? De 5 a 7 minutos, o seu rosto tem que estar nesse vídeo. Belezinha? Bom, uma coisa extremamente relevante, né, quando a gente fala aí de avaliação, de critério de avaliação, ou seja, o pessoal vai olhar para o seu vídeo com uma tábua de critérios ali, né, e eles vão estar olhando principalmente o quê? As suas, deixa eu pegar aqui a caneta, ó, as suas estratégias e metodologias, tá? Ó. Se você está usando, né, de estratégias e metodologias adequadas. Adequadas para quê? Para provocar o estudante no sentido da participação, ó, participação, da curiosidade, tá? Se você está provocando positivamente esse estudante, né? Se você está provocando a curiosidade, a participação do estudante, se você está usando e lançando mão de atividades, olha, atividades. Não esquece do protagonismo do estudante, né? Ó, atividades e recursos que vão contribuir ali para a aprendizagem. Por exemplo, aqui na sua lousa você pode colocar um gráfico, um esquema, você pode colocar um slide, você pode até colocar um vídeo dentro do seu vídeo, mas você tem que aparecer, hein? Cuidado! Enfim, você pode colocar aí um recurso, uma atividade qualquer para prender ainda mais a atenção do seu aluno. Esquece o avaliador, você tem que fazer bonito a sua aula para o seu aluno, tá? E de maneira que você contribua para outras e melhores aprendizagens, para que realmente você prenda a atenção do estudante, de acordo com o ano de escolaridade que você escolheu, tá? Porque daqui a pouco eu vou falar também que você pode escolher. Enfim, agora há pouco eu estava falando de você treinar o vídeo, né? Você pegar aí o seu celular e ficar... Então, presta atenção. Também no seu vocabulário, tá? Então, você tem que ter uma linguagem, ó, uma linguagem apropriada, tá? Não vai ficar aí só falando gíria, não, tá? A sua linguagem tem que ser apropriada e condizente com o exercício da profissão docente, tá? Seu tom de voz não pode ser muito baixo, não pode ser muito alto. E não esquece que
é um vídeo e que você está aparecendo. E as suas expressões também vão dizer muito sobre isso, tá? As suas expressões e também o gestual, seu corpo, né? Sabe aquela história de que o corpo fala? É isso mesmo, o corpo fala. Então, em relação à linguagem, ficou clara, né? Tem que ser objetiva, tem que ser uma linguagem coerente, clara, sem ser enjoativa, né? Tem que ter ali um vocabulário variado, né? O seu tom de voz não está falando muito alto, muito baixo. Você está estimulando o estudante, por exemplo, há momentos em que você reforça, você fala um pouco mais alto, ou você reforça uma outra palavra, ou fala um pouquinho mais baixo. Enfim, você está ali interagindo, como se de fato você estivesse na frente do estudante, né? Na frente de uma sala cheia. Sabe aquela monotonia que faz o cara dormir? Cuidado, dá, cuidado. Não deixa seu vídeo ficar assim, tá? Seu vídeo tem que estar dinâmico, tem que mostrar que tem uma pessoa viva, né? Ali mostrando e fazendo a aula. Em relação ao gestual, né? Os seus gestos, você não pode ficar parado, feito uma estátua, né? Mas também você não pode sair do vídeo, né? Você tem que se mexer de acordo com o que cabe ali dentro daquele espaço. Não é para você sair dançando, fazendo pirueta. Desculpa, se isso não for o objeto da sua aula. Se for, beleza, coloca o vídeo ali, dá suas piruetas aparecendo, tá? E enfim, você tem que também não só dar conta da linguagem, né, mas desse seu gestual, né? Então, o seu gestual, você tem que gesticular de forma a dar aí um movimento no vídeo, né, no seu corpo, mas sempre dentro da tela, tá? Você precisa também interagir e prestar atenção nos seus gestos, na sua postura, para não ficar um vídeo cansativo para quem estiver assistindo. Não se esquece que você tem que fazer de conta que são 30 e tantos estudantes que estão na tua frente. Então, a sua aula tem que ter esse movimento. Outra coisa importante para você colocar aí no seu vídeo e considerar na hora de você fazer o seu plano de aula é o quê? Que você tem que aliar, ó, teoria e prática, tá? Você não pode ficar só no conceito, na parte teórica, mas você tem que provocar, né? Você tem que provocar a iniciativa dos estudantes, a participação dos estudantes. Você tem que demonstrar que você está estabelecendo aí uma relação entre a teoria e a prática, e você lançando mão de usar aí recursos didáticos, de usar recursos digitais que vão envolver a participação ativa dos estudantes. Lembra que eu já falei nesse vídeo e em outros do protagonismo, da autonomia do estudante? Então, isso eles também vão querer ver no seu vídeo, tá? De acordo com as aprendizagens propostas e com os conteúdos que você está se propondo aí a trabalhar. Outro aspecto que a gente não pode deixar de considerar é o tempo, né? É o senhor do tempo. Isso mesmo. Sabe, gestão de tempo. A sua aula não é só respeitar os 5 a 7 minutos, mas quem vai assistir a sua aula de 5 a 7 minutos tem que entender que você teve uma gestão de tempo da sua aula adequado. Ou seja, a sua aula precisa estar bem dentro dos parâmetros e esse tempo vai ser avaliado, a gestão do tempo, se você conseguiu cumprir aquilo que você planejou, se você mandou bem na explicação dos conteúdos, se você equilibrou o tempo de todas as fases da aula.
aquelas fases que eu acabei de falar, né? Introdução, aprofundamento, conclusão, enfim, você distribuiu adequadamente aí esse tempo para que a sua aula ficasse favorável para a aprendizagem do estudante, isso também vai ser avaliado. E agora nós vamos falar de coisas que você não pode fazer de jeito nenhum. Cadê o seu caderninho e a sua caneta? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma coisa que você não pode fazer, em hipótese alguma, é o quê? Fugir do tema. Você tem que trabalhar em cima daquele tema que foi proposto. Ou seja, parece meio óbvio eu estar falando isso, né? Mas você tem um tema específico para trabalhar, para gravar a sua aula, e o seu vídeo você aparece falando de repente sobre outro assunto. Só porque você se sente mais confortável sobre o outro conteúdo, sobre o outro assunto. Esquece, tá? Então, você pode fazer uma aula de acordo com aquele tema e só sobre aquele tema. Nada de fugir daquele assunto, tá bom? Então, você escolheu aquela disciplina, aquele conteúdo, é aquilo que você vai, é aquilo que você se inscreveu, então é sobre aquilo que você vai falar. E a aula tem que estar em consonância, esse tema, né? Tem que ter relação direta com a sua disciplina, né? Com aquilo que você vai trabalhar, mas tem que ter relação direta também com o currículo paulista, tá? Tudo, uma coisa tem que ter relação com a outra. Bom, outra coisa que não pode, eu já falei e vou repetir, você precisa aparecer. Ó, aparecer no vídeo. Você precisa aparecer no vídeo. Você não pode desaparecer nem por um segundo. Ah, minha caneta caiu, eu vou abaixar para pegar. Não. Pausa o vídeo, retoma depois ou para tudo. Se precisar gravar de novo, grava novamente ou edita o vídeo. Se você tiver aí a habilidade de edição de vídeo, corta aquela parte, porque você precisa aparecer o tempo todo. E já sabe, não é na vertical, mas é na horizontal. Ó, horizontal. Parece que eu tô enchendo, né, de ficar repetindo, mas você tem que ter muito isso na ideia. Não faça de outra forma, porque os vídeos que estiverem na vertical serão descartados de cara. Eles não vão nem perder tempo olhando o seu vídeo, tá? Outra coisa que eles também não vão perder tempo sequer de abrir o seu vídeo é se ele ultrapassar o tempo, né? Para baixo ou para cima, de 5 a 7 minutos, ok? Então, não pode ter menos de 5 minutos e não pode ter mais que 7 minutos. Ele não será visto, porque por fora do vídeo dá para ver quanto tempo tem aquele vídeo e aí você já está desclassificado, tá? A sua aula pode ser show. Nossa, você arrebentou, gravou direitinho, você mandou muito bem nos recursos, o vídeo está na horizontal e tal, mas se tem 7 minutos e 1 microsegundo, esquece que ele não será avaliado. Então, controla o tempo de duração no vídeo, tá? Seu vídeo também não pode ter falha, não pode travar, não pode ter chiado. Então, faz o vídeo com pelo menos um tempo razoável para que, se der algum problema, você tenha tempo de regravar, tá? Então faz com antecedência, controle a qualidade, faça mais de um vídeo, escolha o que estiver melhor, tá? Veja se o vídeo tá bom, né? Se as pessoas vão ver de fato você. Controla o áudio, vê se o áudio tá numa intensidade bacana,
tá? Para você depois não correr esse tipo de risco, ok? Bom, tem um aspecto, ó, plágio, um aspecto muito importante, tá? Se liga, não vai sair por aí copiando algum modelo que você viu na internet ou em algum cursinho aí sobre aula ou sobre o vídeo. O seu vídeo tem que ter a sua cara, expressar a sua autoria, tá? Em qualquer tempo, se eles perceberem que houve plágio ou uma irregularidade ou uma ilegalidade qualquer na sua videoaula, você será cancelado aí do concurso e essa pontuação vai ser anulada e você pode correr o risco de ser eliminado do concurso. E não é isso que você quer, né? Você, afinal de contas, quer pontuar naquele quesito também, tá? Mas se você plagiar, você vai ser cancelado do concurso e aí já era. Então, é melhor você perder alguns pontos no vídeo, porque, sei lá, o seu vídeo não ficou tão bom assim, mas era seu, da sua autoria, do que você plagiar. E eu tô batendo tanto nessa tecla porque eu já vi muita gente, por exemplo, numa dissertativa, pegar o modelo que uma pessoa mostrou na internet e se apropriar daquilo. Aí, a hora que a banca vai começar a corrigir, ela vê lá uma dissertativa que começa falando de tal assunto. Vem outra dissertativa, de novo aquele assunto. E aí, de novo, daquele modelo de... Peraí, de cara eles vão perceber, falar, opa, tem plágio aqui, tem gente seguindo um modelo. Então, cuidado com os modelos que você esbarrar por aí. Não só para dissertativa, mas com o vídeo também, tá bom? Então, para que isso não aconteça, aproveite esses dias que você tem aí pela frente e faça uma aula sua, só sua, da sua autoria. Você está aqui para brilhar e é isso que você vai fazer. Põe toda a sua vontade de estar aprovado nesse concurso, de estar trabalhando na tua frente. E é isso que vai te motivar a fazer a melhor aula e eu tenho certeza que você vai brilhar nisso, tá? Outra coisa, você tem que fazer um vídeo de acordo com os temas contemporâneos transversais, tá? E com as expectativas, com as expectativas de aprendizagem que estão descritas nas habilidades que devem ser desenvolvidas, nas habilidades obrigatórias. Anotou aí no seu caderninho? Passa o marca-texto, tá? Obrigatórias que você vai desenvolver com os estudantes ali na sua aula. Lá no edital tem toda a tabelinha certinha, disciplina por disciplina, o tema transversal contemporâneo e a habilidade que vai ser desenvolvida e também o ano de escolaridade. Sexto, sétimo, oitavo, nono anos do ensino fundamental ou ensino médio. Tá bom? Então você vai poder escolher dentro da sua disciplina qual é o tema transversal contemporâneo, qual é a habilidade dentro daquele tema contemporâneo transversal que você quer desenvolver a sua aula, aquele que você se sente mais à vontade para fazer a aula e o ano de escolaridade. Belezinha? Bom, agora eu vou falar uma coisa só para os professores de educação especial, tá? Professores de educação especial, eles vão ter que fazer o vídeo sobre um estudo de caso, tá? Então,
olha lá na sua tabelinha que tem um estudo de caso. Para todos os outros demais professores, é isso aqui que vai contar, tá? Tema contemporâneo transversal, expectativa de habilidade e o ano de escolaridade. Então, se liga no edital para você contemplar exatamente aquilo de acordo com a sua disciplina, com aquela área que você vai trabalhar, tá bom? Vamos retomar? Vamos? Ó, gravar com o celular deitado, num ambiente bem iluminado, procura aí uma janela, um ambiente sem ruído, tá? Cuidado com óculos, se você usar óculos, para não refletir demais essa luz, que às vezes pode apagar aí a sua expressão, o seu olhar, e eles querem ver você. Em relação ao tempo, cuidado com o tempo máximo, não pode passar dos 7 minutos e também não pode ser menos que 5, tá? Então a sua aula tem que ter aí entre 5 a 7 minutos. Imagine que do outro lado do celular tem a sua classe todinha de vários alunos, ok? E outra coisa muito importante para esse concurso aqui, né, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, você tem até às 23h59 do dia 20/7/2023, tá? Para você postar o seu vídeo. Você tem que ir lá no site da VUNESP, na VUNESP, lá no site da VUNESP, na área do candidato, você coloca lá seu login, você entra e você vai acessar envio de documentos. E aí você vai mandar a sua videoaula que você já gravou aí no meio digital. Você vai fazer o upload seguindo as instruções que vão aparecer na tela. Tudo bem? Se liga no seu vídeo, hein? Seu vídeo só pode ter o final AVI, MP4, MKV, MOV. Se não tiver uma dessas terminações, não vai dar para você fazer o upload e aí ele não vai entrar, tá bom? Então, se liga aí no movimento aí, né? Na extensão do seu vídeo, tá? Se você não sabe como fazer isso, pega um adolescente, pega um pré-adolescente, pega um jovem, pede ajuda, porque não é muito difícil, mas essa pessoa mais jovem, mais afeta aí com a tecnologia, vai ajudar. Eu frequentemente peço socorro para os meus filhos e eles estão aí me socorrendo, porque eu tenho sim dificuldade com a tecnologia, porque eu não sou nativa digital. Muitos de vocês já são nativos digitais, vocês já estão aí numa era da tecnologia, mas há aí professores, candidatos que vão concorrer aí ao concurso que, assim como eu, não são nativos digitais, mas nós aprendemos a lidar aí com essa tecnologia e algumas horas a gente tem aí uma falha. Pede socorro para alguém, não é difícil, a gente acaba aprendendo, tá? A gente se esforça e aprende. Outro aspecto importante sobre o seu vídeo é o tamanho do seu vídeo. Ele não pode exceder 1 GB, tá? Inclusive, essa pessoa aí mais jovem que puder te ajudar vai contribuir, porque dá para comprimir o vídeo e deixar ele com boa qualidade de áudio, de vídeo, mas um pouco mais compacto, ou seja, ele fica um pouco mais leve e aí não ultrapassar esse 1 GB, que é o limite ali. Tudo bem? Bom, você, professor, que se inscrever para mais de uma disciplina, já sabe, vai mandar um vídeo só, hein? Se liga, presta atenção, não vai gravar 2 vídeos e postar porque, tá? Então, e você tem que saber
na ponta da língua quais que vão ser as dimensões que serão avaliadas? Você tem aí na ponta da língua, né? O que é que as pessoas vão olhar no seu vídeo? Olha só, já falei, hein? Introdução, a contextualização ali dos conteúdos, o aprofundamento, né? E o fechamento da aula, a conclusão. Encaminhamento metodológico, os recursos que você vai usar, didáticos, digitais, de linguagem, tom de voz, as suas expressões, expressão corporal, a gestão do tempo, tá? Os temas contemporâneos transversais, né? As habilidades de aprendizagem de determinada expectativa que está ali posto no edital e que vai ser obrigatória para sua avaliação, tá? Inclusive o público-alvo, não se esquece, hein? Ali na tabelinha tem o tema, né, a sua disciplina, depois tem o tema transversal contemporâneo, qual é que vai ser trabalhado, depois tem a habilidade, né, a expectativa de ensino e aprendizagem e, por último, ali no cantinho, o ano de escolaridade, ou seja, o público-alvo para o qual você vai fazer a aula. Então, se liga, se você estiver fazendo uma aula para o ensino médio, nada de se reportar ao vídeo como se você estivesse falando com estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Percebe? Tem que ter coerência nisso tudo. Então, cuidado aí também com o público-alvo, né, com a turma para a qual você está elaborando a sua aula. Bom, você tem também outras coisas para pensar aí na hora de fazer o seu vídeo, né? E a primeira coisa, você tem que identificar com exatidão, bem certinho, quais são os conhecimentos, capacidades e atitudes que serão trabalhados. Então, olha só, você tem que ter muita clareza disso. Olha, os conhecimentos, as capacidades, as habilidades e as atitudes que você vai trabalhar ali na aula. Não se esqueça também que você tem que considerar a avaliação. E aí eu não estou falando da avaliação do avaliador em relação ao seu vídeo, mas você, professor, qual é a avaliação? Então você já tem que pensar também na avaliação. Tudo isso, gente, olha, tudo isso, exatamente tudo e mais um pouco, né? Os conhecimentos, as capacidades, habilidades, atitudes e avaliação, tudo isso você tem que considerar a partir dos objetivos da sua aula, tá? Os objetivos para que estas informações todas passem naturalmente pelo vídeo que você estiver gravando. E aí, de maneira que esses objetivos sejam sobre os conhecimentos e não recaiam sobre os estudantes, mas sobre o conhecimento que você está trazendo ali. Outra coisa importante para você identificar como é que essas coisas vão se relacionar, como é que tudo isso vai se relacionar, vamos escrever direito, como é que estas questões vão se relacionar, tá? Com as aprendizagens que esses estudantes já têm anteriormente e como é que isso vai abrir mão de possibilidades para o futuro. Então, a sua aula é uma aula pontual, mas você tem que considerar que há aprendizagens anteriores, né, anteriores à sua aula, e que você vai abrir caminho para aprendizagens futuras, tá? Você vai precisar dominar o seu conteúdo que você vai trabalhar, tá? Então, estude bastante para você não ficar inseguro na hora de gravar, tá? Que isso vai passar no vídeo. Se você estiver transmitindo, gravando uma aula com um assunto que você ainda não está dominando, você vai passar essa insegurança pelo vídeo. Então,
Olha aí, as atividades também que você propuser na sua aula tem que ser diversificada e tem que ter coordenação, consonância com aquele conteúdo. Então, olha, você tem que relacionar também, né? Os conhecimentos, os saberes, né? Você tem que relacionar as atividades que você está propondo ali, elas têm que ser atividades factíveis, ou seja, tem que ser atividade que dá para fazer. Tudo bem, seu aluno faz de conta, mas tem que ser possível de fazer. E elas têm que ser diversificadas. Não vai ficar pegando um tipo de atividade e ficar repetindo ali, que em 5, 7 minutos a pessoa também já enjoou de ver, né? Então, diversifica ali. De acordo com o quê? Com os objetivos da sua aula, tá? Isso tudo você tem que verificar também seus materiais, os recursos que você pensou. Será que eles são suficientes, né? Vão promover a aprendizagem, eles estão em condições de promover a aprendizagem. Então, presta atenção, como é que você vai administrar o tempo, as atividades, se vai ter tempo para o estudante fazer as próprias reflexões, se tem que dar oportunidade para que todos os estudantes participem, você tem que envolver a todos. Outra coisa, quanto mais você dominar o conhecimento que você vai trabalhar, mais consciência e confiança você tem daquele assunto, tá? E isso certamente vai dar uma objetividade para a tua aula e você vai ser notado, tá? Você vai ser uma pessoa percebida no vídeo de acordo com aquela segurança que você estiver transmitindo. Quanto mais específico você for, maiores serão as suas possibilidades dos estudantes terem aprendizagens significativas. E é isso que você vai ser avaliado e é isso que conta no final das contas, né? Organização da aula. Como é que você vai organizar? Como é que você vai organizar o mobiliário? Tá? A sua sala de aula, as carteiras vão estar dispostas um atrás do outro, vai ser em grupo. É relevante você falar isso no vídeo? É relevante você explicar que os seus alunos estão em grupos, em duplas? Você vai precisar descrever. Pensa aí na sua aula, como é que ela vai falar? Né? Como é que você vai falar isso, se precisar falar? Qual é a distância que há aí entre os estudantes, né? E entre o professor, se tem agrupamento, o que é que tem nesse espaço de sala de aula, nesses outros recursos, porque ok, você vai trabalhar com a sua lousa aqui, né, ou com sua cartolina, enfim, com esses recursos aqui, mas você pode interagir como se a sua sala de aula no entorno tivesse aí outros recursos, né? Então você cita, olha, conforme vocês estão vendo no mural à sua direita, percebe? Então, vai ter mural na sua sala, né? Quais recursos que estão disponíveis? Tem barulho, tem luz, os estudantes podem escolher aonde eles vão sentar. Enfim, você tem que apresentar aí essas questões também. Gestão de sala de aula. Se definiu exatamente, claramente o que é que você vai fazer? Seu plano de aula é flexível, do tipo, se algum estudante fizer um comentário, uma pergunta, você está ali preparado para modificar aquela dinâmica, né? Qual é a reação que o professor vai ter se um estudante fizer uma pergunta? Se tem uma rotina, isso vai aparecer na sua aula? Se for, como é, né? Como é que você pode apresentar essa rotina? Quais são as regras da turma, da sala, né? Como é que esses estudantes estão? Eles são individuais, duplas, grupos, enfim. No final da aula, quando a aula estiver terminando, né? No final da aula,
né? No final da aula, que é extremamente importante, você vai deixar claro, né, uma oportunidade dos estudantes, você vai oportunizar, né, que esses estudantes podem falar um pouco do que eles aprenderam, né? Então, final da aula é um momento também para você fazer uma retomada e abrir espaço, ó, espaço para o estudante, tá? Para que ele exerça o protagonismo, a sua autonomia intelectual. Então, esses estudantes vão poder explicar aquilo que eles aprenderam. Enfim, gente, é a sua chance. Dê o melhor de si. É o seu momento de brilhar. É a tua oportunidade. Coloca isso que essa é a sua meta. Vai treinando. Faça um vídeo, regrave, 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 estude o conteúdo, se aproprie, que eu tenho certeza que você vai brilhar. E vai vir depois colocar aqui nos comentários que se o vídeo saiu bacana, que ficou legal, que ficou de acordo com todos os critérios, com tudo isso que a gente trabalhou aqui no vídeo de hoje e que você vai ter sucesso e teve, foi bem sucedido, foi aprovado e é isso que eu tô aqui na torcida. Beijo grande, um abraço e até o próximo vídeo.